Mateus, capítulo 21, do versículo 18 em diante. Os irmãos encontraram? Amém? O tema da palavra é este aqui, que está aí na projeção. Pedir, crer e receber. Quantos querem receber aquilo que tem pedido a Deus aí? Deixa eu falar um pouquinho com vocês então sobre isso. A palavra é bem breve. Eu quero até que dê tempo da gente orar no final mesmo, juntos aqui. Então, esse versículo que Jesus fala sobre pedir, crer e receber, versículo 22, essa história que termina no versículo 22, começa no versículo 18, que é a seguinte história. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí ele disse para a figueira, eu estou lendo na linguagem de hoje, nunca mais dê figos, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. E o versículo 22, ele conclui, falando mais do que às vezes nós pensamos que ele falou, dizendo mais do que às vezes a gente pensa que ele disse. Versículo 22, ele termina dizendo assim, se crerem, na NVI, ele termina dizendo exatamente assim, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É o texto que está aqui, Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então eu fui muito desafiado. Quando eu estava lendo essa semana esse texto, eu fui muito desafiado. Como que Jesus está dizendo que tudo que eu peço, crendo, eu vou receber? É um desafio, não é, irmãos? Sim ou não? É um desafio. Poxa, tem algumas coisas que eu tenho pedido e ainda não tenho recebido. Então, ou esse versículo precisa ser compreendido, ou ele tem que ser descartado. Como não podemos descartar um versículo bíblico, então nós somos obrigados a compreendê-lo. Isso tem que ser uma verdade na minha vida e na tua vida. Jesus está dizendo que tudo aquilo que eu pedir, crendo, eu recebo. Então quando eu estava orando esse versículo, essa semana, o Senhor me chamou a atenção para essas três expressões fortes do versículo, essas três ações do versículo 22, que é pedir, crer e receber. Então, o segredo, eu entendo, até mesmo para que a gente cresça, como aquela história de Balaão, que eu disse agora há pouco, até mesmo para que as coisas vão sendo esclarecidas diante dos nossos olhos, eu acredito que o segredo do texto não está apenas em crer. O segredo está nesses três pilarezinhos aí, nesses três verbos que Jesus usa nesse versículo 22. O segredo está em crescermos, em aperfeiçoarmos o que somos, no que diz respeito a pedir, a crer e a receber. Quem me entendeu até aqui? Está bem? Tá bem claro? Então hoje o desafio é que você cresça na sua maneira de pedir, é que você cresça no seu entendimento sobre pedir, sobre crer e sobre receber, tá? Hoje a gente vai crescer sobre
os nossos pedidos a Deus nesse rumo, sobre a nossa fé naquilo que nós estamos pedindo e sobre também receber. Então, de uma forma bem simples e bem objetiva, irmãos, eu quero sugerir 3 aspectos para a gente crescer quando nós pedimos. O primeiro aspecto é a nossa persistência. O segundo aspecto é a nossa motivação. E o terceiro aspecto é a nossa submissão enquanto pedimos. Você pode repetir? Primeiro, persistência. Segundo, motivação. E terceiro, submissão. Primeiro, persistência. Segundo, motivação. E terceiro, submissão. Então vamos lá. Se Jesus está dizendo que o caminho para eu receber começa em pedir, então vamos aprender a pedir. Quantos querem receber? Então vamos começar a pedir. Então, o que a Bíblia fala sobre essa atitude nossa de pedir coisas para Deus? Eu sei que tem muita gente que acha que tudo que ele tem, ele vai alcançar pelo trabalho dele, pelo esforço dele. Em partes, isso é verdade, você tem que ter o teu esforço, né? Mas existem coisas, irmãos, que você precisa que o favor de Deus te alcance. É verdade ou não é, irmãos? Sim ou não, queridos? É verdade. Então, é nisto aqui que você precisa aprender a pedir, não é? Então, primeiro, aprender a ser persistente. Um texto de Mateus 7 diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Então esse texto aqui é uma dica que Jesus está dando, que você pode pedir, você pode procurar, você pode bater, e isso talvez nos fale de graus mais intensos, né, para alcançar algo, um pedido, uma procura e uma insistência, bater até que se abra. Esta é uma dica que Jesus está dando para receber algo, que você tem que pedir, que você tem que procurar, que você tem que bater, porque é assim que funcionam as coisas. Então isso já começa a ser um acréscimo aqui na nossa mentalidade de persistência. Você precisa aprender a pedir, a procurar e a bater. São expressões que a Bíblia usa aqui para falar sobre o nosso envolvimento nesse processo de alcançar alguma coisa. Bater, procurar. Perceba que não existe passividade. Perceba que não existe assim, aquela coisa preguiçosa. Esse pedir que nós estamos nos referindo, não é um pedir apenas preguiçoso. É um pedir que envolve a minha e a sua ação, né? Então Jesus está dizendo: olha, o segredo está em que vocês peçam, em que vocês procurem, em que vocês batam, porque se for assim, vocês vão receber o que vocês estão pedindo. Então, como que eu consigo visualizar isso daqui? Eu quero tirar você hoje talvez até mesmo de um engano, porque você talvez, eu já disse isso algumas vezes aqui, mas acho que mais no Tadel, no culto talvez não. Então, às vezes você está num engano, você está pensando que está orando, mas a sua oração não está no nível de persistência que às vezes é necessário termos, né? A sua oração não está nesse nível de procurar até encontrar, bater até abrir, pedir até receber. Então, geralmente, escuta aqui, irmãos, geralmente, por estarmos sempre pensando em uma necessidade que nós temos, e sempre dizendo assim: ô Senhor, nos ajude, nós estamos pensando que vivemos em oração. Vocês estão entendendo isso?
Você está pensando que o simples fato de estar ali, às vezes, lavando a vasilha, e lembrar de uma situação e dizer, ô Senhor, tem misericórdia. Você pensa que isso é a sua oração. Então escuta, essas orações, chamadas orações relâmpagos, elas têm seu poder. Elas são úteis, não pare, continue orando assim. Mas o que eu estou falando hoje aqui é, quanto tempo, porque a gente está falando de persistência. Persistência sem o fator tempo perde o poder. Persistência só é persistência quando você consegue ficar tempo com aquilo. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Isso é persistir, é ter persistência. Vem cá, você está passando bem? Ele tá dói? Tá, mas ele está bem fisicamente. Vem cá, é João? Não, é o João. Vem cá, João. Vem cá, Paulo. Você está forte, Paulo? Você está dodói ainda? Vem cá, rapidinho. Você que é um homem forte. O Julierme não está hoje aqui, não? Então, na ausência do Julierme, vou pegar segundo homem mais forte aqui. Então, faz assim, queridinho, com o teu braço. Bem forte. Pega ele pelo cotovelo e levanta ele. Levanta o seu braço, estica para cima. Cadê? Vai? Calma, fica aí, calma. Espera aí, fica aí, até onde você dá conta? Não estou não. Ele está começando a tremer. E persistência, irmãos, envolve o fator tempo. Está difícil, está pesado aí? Não? Mas você está baixando ele por quê? Ainda não. Vamos lá, mais alto, levanta ele. O braço não vai. Não vai não, o braço não dá conta. Continua mais um pouquinho. Você está com ele há 20 segundos. 25 segundos. Vamos lá, vamos bater o seu recorde. Vamos lá. 30 segundos. 30 segundos deu agora. Opa, ai, meu Deus do céu. Vamos lá, 35 segundos. Isso é persistência. Obrigado, irmãos. Vamos aplaudir o João. Aplaudir o João. Glória a Deus. O João foi o cara dessa dinâmica aqui. Obrigado, Paulo. Irmãos, persistir tem que estar ligado ao fator tempo. Não é verdade? Não tem outro jeito, né? Então, o Paulo chega a estar ali, passando, vai engordar, vai casar, depois de casado, né? Ganhou uns 30 quilos ali. Então, irmãos, escuta. Então, o que eu quero o que eu quero muito tirar você hoje é de um engano. É de um engano que talvez por você pensar que essas orações relâmpagos são suficientes, quando na verdade elas não são. Você precisa aprender a separar um tempo para orar por aquela causa e persistir naquilo. Tem outro exemplo bíblico que eu quero usar, mas 2 exemplos bíblicos que eu quero usar aqui sobre persistência. Um deles é sobre a parábola do amigo inoportuno, né? Vocês lembram dessa parábola? Tarde da noite, o amigo está batendo na porta lá e dizendo, escuta, chegou alguém na minha casa e já está tarde e eu não tenho pão. Por favor, me arruma 2 pães para que eu possa dar de alimento, né? Posso fazer uma ceia na minha casa, uma janta para os meus convidados. Aí o amigo que está lá dentro diz assim, não me incomode, porque nós já estamos dormindo, minha casa está dormindo, meus filhos. E ele, por favor. Aí Jesus diz assim, olha o que Jesus diz. Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele. Mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Então, Tiago vai dizer assim, vocês querem muitas coisas, mas vocês não têm nada. Por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Calma aí, depois eu falo sobre pedir mal. Mas a primeira coisa que Tiago diz é, vocês não têm, porque vocês não pedem. Então, Jesus está dizendo assim, e o próprio Jesus, irmãos, essa parábola é muito sugestiva, porque o próprio Jesus está dizendo como funcionam as coisas com Ele, com o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, muitas vezes, meu Pai dá coisas àqueles que o pedem, não por serem amigos, mas por insistirem. Ora, é verdade ou não é? É por insistência. Então, às vezes, por favor, me entenda muito bem.
às vezes a insistência tem mais peso do que essa sua, entre aspas, bondade, né? Tem gente que está ali, mas eu sou tão santinho, tão bonzinho, ai, Deus não me ajuda. E tem outro que não é tão bom, não é tão santo, tem muita dificuldade com o pecado, mas o irmão está ali, ele entra no quarto, ele está insistindo com Deus, ele está em oração, ele vai receber. Outro texto, que é eu vou ler. O texto de Daniel, e olha só, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Daniel costumava entrar no quarto e orar por uma causa, pela causa de Jerusalém. Quantas vezes ele fazia isso por dia, irmãos? 3 vezes. Isso era insistência, ele tinha uma causa. Ele estava como cativo, né? Ele era cativo em Babilônia, ele estava debaixo desse cativeiro. Ele abria uma janela virada para Jerusalém, né? E 3 vezes no dia, insistentemente, ele orava. Então, não tinha muito esse negócio de dizer, estou sentindo de orar. Parece que eu estou sentindo de orar. Não tem muito disso. Eu tenho uma prática. Eu vou me trancar no quarto e eu vou falar com Deus sobre aquilo que está me afligindo, aquilo que está me incomodando. E a Bíblia me dá um respaldo, que se o meu pedido for persistente, for insistente, eu vou receber. Entende isso, irmãos? Então, escuta, tem alguma coisa na tua vida que está assim muito travada, que você quer que mude, que você quer respostas? Muito bom quando você vem aqui e pede oração. Eu vou orar para você, eu vou colocar minhas mãos sobre você, eu vou orar, muito bom. Mas escuta, nada ou poucas coisas, melhor dizendo, poucas coisas, tem tanto peso na oração quanto a sua persistência. Amém, irmãos? Amém? Tá, então, persiste, ore e peça com persistência. Ah, pastor, tem 1 ano que eu estou pedindo. Irmãos, aí o tempo não é mais comigo, o tempo é com Deus. Eu não sei se Deus quer que você persista por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas que a persistência tem que ser uma característica na tua oração, tem que ser. Outro aspecto que a gente tem que aperfeiçoar quando nós pedimos é sondar as nossas motivações. É o que Tiago diz. O Tiago diz assim, esqueci de passar para vocês. Tiago diz assim, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então eu sei, irmãos, que é muito difícil julgar motivações. Muito difícil julgar motivações. Concorda comigo? É muito difícil que eu julgue as suas motivações, e às vezes é difícil que nós julguemos as nossas próprias motivações. Mas tem algo que é simples de você entender. Todas as vezes que suas orações estiverem pautadas no teu egoísmo, na tua soberba, ou na disputa, então a sua motivação certamente está errada. Tem uma oração na Bíblia que ela é muito clássica com respeito a motivações erradas. É o pedido de Tiago. Amém. Glória a Deus. Está ouvindo aí? Está falhando? Quer que muda? Vamos lá. Mateus 20, do 20 ao 21, quando a mãe de Tiago diz assim, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe do Tiago e de João, né? E adorou Jesus. Ela se aproxima de Jesus, ela adora Jesus, e ela faz um pedido. Qual que é o pedido? Olha só. Que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Você sabe que esse pedido da mãe de Tiago e de João
trouxe até briga entre os discípulos, sabiam disso? Jesus teve que chamar os discípulos para conversar. Jesus fez um sermão, ele teve que dizer assim, no reino de Deus é diferente as coisas. No reino de Deus, os que servem é os que serão os maiores. Então, se vocês querem sentar num lugar importante, tem que servir. E aí ele ainda vai concluir dizendo assim, olha, sobre onde vocês vão assentar, não cabe a mim, cabe ao meu Pai, que já escolheu. Então, esse pedido de Tiago e de João, porque na verdade não foi só a mamãe deles que fez esse pedido, né? Eles também queriam, isso era uma oração deles. Esse pedido deles foi totalmente egoísta. Eles queriam um do lado direito e outro do lado esquerdo. Humilde o pedido dos irmãos, né? Jesus, é o seguinte, eu tenho um pedido para o Senhor, muito humilde. Não quero nada aqui nessa terra. Nada, não precisa. Eu quero assentar do lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Coloca meu filho lá, Jesus. Um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Isso foi egoísmo. Entende isso? A motivação daquele pedido daquela mulher era totalmente egocêntrica. Então, como eu não posso ouvir e ficar julgando as suas orações, eu quero que você aprenda sempre a zelar pela motivação. Quais são as suas motivações quando você está pedindo algo? Então, julgue se a sua motivação não está pautada em egoísmo, em soberba, em disputa, né? Pese sempre estes fatores, porque eu acredito que é sobre isso que Tiago está dizendo, quando ele fala assim, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, vamos pesar um pouquinho da nossa motivação. Terceiro, a nossa submissão quando nós oramos. A nossa submissão. Então, quando nós pedimos, tem 3 coisas que a gente tem que observar. Qual que é a primeira? Persistência, motivação e agora submissão. A oração mais perfeita a nível de submissão é a oração de Jesus, Lucas 22, 42. Ele diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Senhor ouviu a oração de Jesus, sim ou não? Jesus teve a oração dele atendida? Sim ou não? Sim. Ele orou isso. Ele falou assim, Senhor, me livra desse cálice de sofrimento, mas o que eu quero mesmo é que a tua vontade seja feita. Então, ele orou com esse coração de submissão. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque Jesus entendeu, e Jesus entendia, que a chave de pedir bem era pedir em submissão. Não adiantava pedir aquilo que não estava no coração de Deus. Então ele disse, olha Senhor, se tiver alguma possibilidade de me livrar deste sofrimento, bem. Entretanto, o que domina o meu coração não é o meu pedido, é a minha vontade de que a tua vontade se cumpra na minha vida. Amém, irmãos? Então, eu quero te encorajar. Terminei de falar sobre pedir. Então, eu quero te encorajar a mudar um pouco o seu estilo de oração. Ou aperfeiçoar o seu estilo de oração. Eu não estou dizendo que você não sabe orar, mas eu quero só que nós cresçamos nesse ponto hoje. Então você vai acrescentar mais persistência ao que você tem pedido, mais persistência, mais insistência. Você vai acrescentar um julgar, né, um pesar de motivações do seu coração, e você vai acrescentar este princípio de submissão, de conhecer, Senhor, isso que eu estou te pedindo, é isso que o Senhor quer mesmo para a minha vida. O Senhor pode me conceder isso para que eu não me sinta frustrado, né? Para que eu não receba o que eu estou pedindo. Senhor, está dentro da tua vontade. Deus pode te esclarecer isso dentro do seu espírito. Como a gente falou de Balaão hoje aqui, as coisas podem se tornar claras para você. Amém, irmãos? Glória a Deus.
né? Eu sei que tem coisas que não dá para pedir, tem coisas que você tem que amadurecer. Por exemplo, eu tenho 1,67 m, muito bem medido. 1,67 m de pura categoria, classe, beleza, unção, Xiaomi. Agora escuta, irmãos. Minha altura nunca foi um problema para mim. Casei com uma mulher de 1,52, que era para me sentir sempre grandão. Não, 1,51 e meio. Porque para o baixinho o meio é muito importante. Quem é alto, qual que é a sua altura? Não sei, pastor, 1,80 e alguma coisa. Ele nunca sabe. O baixinho sabe até os milímetros. 1,51 e meio, né? Agora, irmãos, adianta eu pedir para eu crescer fisicamente? Deus pode me fazer crescer fisicamente? Pior que pode. Não é? Ele pode. Mas escuta, será que não há um propósito? Não há uma razão? Não é? Assim, tá ótimo o meu tamanho, tá tranquilo. Então, não é melhor eu me submeter e dizer, Senhor, me submeto a isso. Estou partindo para coisas mais interessantes. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem muita gente orando as suas crises. Não funciona, gente. Entende isso? Tem muita gente que vai orar, vai colocar as suas crises. Oh, Senhor, no meu nariz. Oh, Espírito. Irmão, seu nariz não vai mudar. Entende isso? Senhor, o tamanho do meu pé. O Senhor... Poxa, irmãos, tem gente que só está levando a Deus as suas crises. E na verdade, em muitas circunstâncias, eu sei que o que a gente está falando hoje é muito abstrato, talvez fica difícil até de se encaixar em todas as realidades, né? Mas, na verdade, às vezes, o que o Senhor quer de você é que você aprenda a se submeter. Jesus estava numa crise. Ele estava dizendo assim, Senhor, não quero não. Esse cálice de sofrimento, parece que eu não estou muito aceitando esse negócio. Está difícil aqui dentro de mim, está muito complicado. Mas ele diz assim, mas eu sou maduro para dizer, faça a tua vontade. Eu me submeto aqui, eu me submeto. Entende isso, irmão? Sim ou não? Então, quando eu falo da gente estar orando as nossas crises, somente dentro das crises, eu me refiro a uma oração que está lutando contra aquilo que Deus está usando para te moldar. Então não adianta. Você precisa ter maturidade para entender o que é de Deus para te moldar e aquilo que é, às vezes, até do diabo para você vencer. Quantos entenderam aí? Amém? Tá? Então, às vezes, a tua altura é para moldar algumas coisas dentro de você. Né? Eu fico pensando, meu Deus, esses dias, tá gravando, né? Mas eu estava passeando com a minha esposa. Eu não tenho problema com a altura, mas esse dia eu fiz uma piadinha com ela. Estava passeando com a minha esposa, de mãos dadas. E aí eu vi numa loja, um homem bonito, irmão. 1,80 m, moreno, Lourelso, bonito cara. Bonito, forte. Bonito, irmão. Eu tenho que reconhecer, bonito. Aí ele me pega uma bolsinha, com aquelas coladinhas, assim, tô indo, amigas! Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, né? Ô Senhor, eu sou tão macho, me dá o tamanho daquele homem, leva isso aqui e dá aquele negócio. Não é verdade? Poxa, irmãos, mas eu fico pensando, essa beleza toda em 1,80 m seria muito complicado de aguentar. Tudo tem um propósito de Deus. Então a gente tem que aprender, irmãos. Nós temos que aprender, escuta, a olhar com maturidade a nossa vida. Para não querer ficar orando somente contra a cruz. Quem está entendendo aí? Tem gente que está orando a vida inteira contra a cruz. Comece a orar para a vontade de Deus ser feita. Essa é a única oração que Jesus fez contra a cruz. Né? Entenda isso. Eu acho que você está me entendendo bem. Esse foi o único pedido que Jesus fez para não ir para essa morte, né? Então escuta, você já orou alguma vez contra a cruz? Orei, pastor. Então acalma o teu coração. Você não pode insistir contra a cruz.
Tá? Então você tem que ter essa maturidade. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. A submissão, muitas vezes, está ligada à abnegação. Então, quando Jesus se submete, ele abre mão daquele desejo que ele estava de não experimentar a cruz. E ele não ora mais aquilo, ele não persiste mais naquilo. Por quê? Porque ele está fazendo uma oração de submissão. Então a insistência, ela só é válida quando ela está debaixo da submissão. Posso caminhar, irmãos? Quem me entendeu, diga amém. Amém. Segundo, Jesus disse, peça, creia e receba. Então, crer. Quais são os frutos, quais são as evidências, se de fato aquilo que eu pedi, eu estou acreditando. Então deixa eu falar de uma evidência, que é o descanso. Se você pediu e você creu, então precisa ter uma evidência de descanso dentro do seu coração. Essa semana eu li um texto, este texto, de Isaías 30, versículo 15. Olha só o que está escrito. Diz o soberano, o Senhor. Sobre o que a gente está falando, irmãos? Dentro da fé? Aprender o quê? Descansar agora. Nós estamos... Vamos comigo. Eu sei que, eu sinto assim que está... talvez um pouco frio a tua mente, então eu quero ser bem claro, quero chamar a tua mente aqui comigo, em nome de Jesus, tá? Então, nós já falamos sobre pedir, sondando as nossas motivações, não é verdade? Insistindo e pedindo em submissão. Agora a gente está falando sobre crer, e a gente está dizendo que quando você pede, você crê, um dos frutos dessa sua fé é o descanso. E aí, esse texto de Isaías evidencia isso esplendidamente. Porque Isaías diz, olha só, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu Senhor, mas vocês não quiseram. Sabe qual que é a continuação do texto? Vai dizer assim, vocês pegaram os seus cavalos e correram e fugiram. Isaías estava dizendo, escuta, a força e a salvação de vocês está em descansar, confiar e aquietar. Crentes, quantos crentes a gente tem aqui em Jesus? Oh, aleluia! Quando nós oramos, se de fato nós queremos ir para o terceiro nível, que é receber, a gente tem que aprender a crer. E se estamos crendo, então nós temos que ser visitados por esse descanso, por essa quietude que Isaías diz que é a minha salvação. Não é em sair, pegar os cavalos, ir lutar, ir fugir, como o povo fez em Isaías, né? No tempo de Isaías. Tudo que Israel precisava era entender que o tempo para eles era de descansar, aquietar e confiar. E eles não quiseram. O texto termina dizendo, eles não quiseram. Escuta aqui, irmãos. Sabe o que luta contra a gente no descanso? É a nossa alma. É a nossa alma. Eu estava meditando nisso, dizendo, Senhor, por que eu não descanso? Por que quando eu estou pedindo eu não estou descansando? O que está acontecendo? Diz, né? Aquieta minha alma, fica quieta aí, você está muito agoniada, você quer pegar os cavalos e sair correndo, você quer, se aquiete alma, né? Então, irmãos, eu me lembro, eu já contei isso para vocês aqui, vou contar de novo, quando nós casamos, eu e a minha primeira, única, última e exclusiva esposa, né, quando nós nos casamos, no dia 3 de julho de 1999, depois de menos de 6 meses de namoro, eu trabalhava dando aula, os irmãos sabem disso, e
Fui professor no estado, pro labore, pelo menos se chamava assim na época, eu não sei como é que é hoje. Então a gente não recebia quando eles quisessem, né? Quando desse na telha lá. Fiquei 3 meses sem receber. E aí, escuta, cheguei em casa um dia, não tinha nada. Tinha nada. Minha esposa vendia bombom. Não era nessa época? O Wisler vendia bombom na Araguaia. Bombom, já viu aquelas meninas? Na Bernardo Saião. Já viu aquelas bacias? Comprar bombom? Olha o bombom, moço. Tem doce, tem de coco, morango. Olha o bombom. Quem já vendeu bombom aqui? Quem vende bombom aqui? Glória a Deus. Era bom, né? Ela está dizendo que quando ela não vendia, ela comia os bombom tudo. Casei com ela, ela pesava 40 quilos. Hoje ela pesa muito pouquinho. Mas não é por causa do bombom, não. Aí, beleza. Um dia eu cheguei em casa. Escuta aqui, irmãos. Cheguei em casa. Se eu não estou enganado, era numa quinta-feira. E eu pensei, meu Deus, final de semana, sem dinheiro, sem nada. Por que eu conto essa história? Porque foi uma das orações que mais gerou descanso no meu espírito. Pensa, não tinha dinheiro. Irmãos, cadê os maridos, os chefes de família? Como é que fica a tua cabeça quando não tem dinheiro para colocar as coisas dentro de casa? Cadê os homens aí? É bom, irmãos? É tranquilo? Você consegue ligar a televisão, assistir o Corinthians perder do esporte? Perdeu? Ficou assistindo, né, irmão? Lá, chegou atrasado no culto, tô brincando. Poxa vida, a gente não consegue assistir, irmãos. A gente não consegue assistir a televisão, a gente está incomodado, a gente está inquieto. É ou não é, maridos? Homens aí. É ou não é? É. As mulheres também ficam assim, né? Aí, aquele dia, irmãos, eu entrei no quarto da minha casa. Eu não preciso explicar qual era o quarto, porque minha casa era uma casinha bem pequenininha, eram 3 cômodozinhos assim, né? E eu entrei, a minha esposa tinha ido vender bombom, e eu orei. E eu chorei tanto em oração. Fiquei ali algum tempo, irmãos, talvez 1 ou 2 horas, não sei. Quando eu terminei de orar, eu criei tanto, eu acreditei tanto, que eu descansei. Mas me veio um descanso tão gostoso. Eu lembro que eu dava aula de manhã, tarde e noite. Mas aquele dia de tarde, eu não daria aula, eu só daria aula à noite. Então eu me lembro que depois que eu almocei, eu orei, e eu descansei, que eu dormi. Tem um texto de Jeremias que diz assim: então acordei, cheio de vigor. E foi exatamente como foi com Jeremias. Eu acordei tão descansado. Irmãos, eu acordei com tanto alívio. E fui trabalhar à noite. Quando eu cheguei no serviço à noite, tem muito tempo a história, eu acho que era mais ou menos isso mesmo. Quando eu cheguei no serviço à noite, né, pela manhã, a diretora da escola tinha dito que não tinha previsão do pagamento dos prolabores. Mas quando eu cheguei à noite, eu acho que uma outra coordenadora, não me lembro, disse assim: e aí, já recebeu? Ela: não, o fulano falou que não ia receber. Não, todos os pagamentos foram liberados hoje à tarde. Ai, meu Deus do céu, irmão, no outro dia eu fui tão feliz. Eu lembro que o pagamento ainda era feito, olha, eu posso estar errado, mas ainda acho que era feito no BEG, né? Na praça, como é que chama aquela praça da Vila Nova ali? Boa Ventura, né? E eu lembro que eu fui e estava tão lotado a agência. Irmãos, foi a fila que eu peguei com mais alegria na vida. Mas porque eu orei, veio um descanso tão grande. Por várias vezes, irmãos, eu fui tomado por essa inquietude. Não, eu vou vender o que eu tenho. Não, eu vou vender os livros. Eu vou vender isso. Eu vou pagar. Eu vou vender. A tua salvação, disse Isaías, está no descanso. O teu vigor está na tua quietude e na tua confiança. Amém? Olha para o teu irmão, fala para ele assim: se aquiete. O Senhor está trabalhando por você. Diga para ele assim: quietude não é preguiça, é estado de espírito tomado pela fé.
Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Então, descanse. Eu fui numa experiência, numa feira de ciência na escola da minha filha, da Sara. Só experiências tops lá. Tinha uns braços mecânicos assim, né, e tal. Mas tinha uma experiência que eu achei muito joia. Era água e amido de milho. Eu acho que era só isso. Então era assim, ó. Estava tudo numa vasilha. Você colocava a mão, bem suave. Era um líquido. Líquido. Mas se você apertasse e começasse a mexer, aquilo endurecia. Era uma simulação da areia movediça. E a questão do descanso é a mesma coisa. Quanto mais você fica inquieto, quanto mais você mexe, mais você vai afundar nas suas inquietações. Mas quando você descansa, era tão engraçado, porque a gente pegava aquele material e apertava na mão. Quando apertava, ele virava uma pedra mesmo. Mas quando você soltava, ele escorria, virava um líquido. Faça essa experiência em casa, muito legal. Então, irmãos, às vezes as coisas só estão endurecidas e difíceis, porque você está querendo fazer no teu braço, na tua força, segurando. A hora que você orar, com insistência, pesando as suas motivações, e com submissão, crendo, tendo esse fruto do descanso, da tua fé, você vai começar a receber. Tá? Amém? Outra coisa que fala da nossa... Quase que eu derrubo tudo aqui. Outra coisa que fala, que nos ajuda nesse ponto de crer, é entender que você pode pedir por fé. Não é? Eu sei que existem diferenças de fé. Algumas pessoas conseguiram crer, conseguem ter uma fé maior do que as outras. Lembra daquele centurião romano? Que disse, não, Jesus mandou alguém dizer, não, o Senhor não precisa vir na minha casa, eu sou um homem também, debaixo de autoridade e tal, toda aquela história. E aí Jesus fica assim, eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. O sujeito era um cidadão romano, ele não era judeu, e ele tinha mais fé do que os próprios judeus. Vai entender, por que aquele homem cria daquele tanto? Não sei. Em algum momento da história daquele centurião romano, ele foi entendendo este princípio de autoridade. Então, o que fez o centurião romano crer foi a convicção que ele tinha dos princípios de autoridade que ele tinha aprendido no exército romano. Então, eu não sei qual é a tua experiência de vida, mas a tua experiência de vida foi te ensinando a ter mais fé. Então, algumas pessoas não têm a mesma fé que você tem. E outras pessoas têm uma fé maior do que a que você tem. Mas o segredo aqui não é ficar comparando fé. O segredo aqui é entender que a sua fé não está te dando o descanso naquela situação. Você tem que fazer igual o pai daquele garoto que estava possesso. E quando ele ficava possesso, ele espumava a boca, ele jogava-se no fogo e tal. E os discípulos oraram com ele, e eles não tinham conseguido libertar aquele menino. Aí o pai daquele menino diz assim para Jesus, se o Senhor puder, então liberta o meu filho. Aí Jesus diz assim, se eu puder não, se você crer, você pode todas as coisas. Toda aquela história, né? Está aqui anotado, mas eu não vou ler para ganhar tempo. Aí o homem diz assim, Senhor, eu creio, mas ajude a minha fé. Vamos ler essa história? Só para que você possa entender? Olha lá. Que pena que eu pulei esse versículo, depois eu volto nele, sobre preocupação. Olha só, Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda, né? Então, o que esse pai estava dizendo? Olha, eu tenho fé, mas a minha fé não está me deixando descansar. Me ajuda, eu preciso ter mais fé. Então, escuta, irmãos, qual foi a última vez que você orou por fé? Quem orou por fé essa semana aí? Orou por fé. Senhor, me ajuda a crer, eu quero crer mais. Tem muita gente que orou. Então, quem está orando, está no caminho. Está no caminho.
Senhor, me ajude a crer, eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo acreditar que pode ver saída para isso, me ajude a crer. Então, quando a sua fé for crescendo, a evidência vai estar no descanso. Quem está comigo, amém? E por último aqui, nessa categoria, nesse ponto, né, de crer, se tem fé, então não tem murmuração. Se tem fé, não tem o quê? Não tem murmuração. Não tem como você se relacionar com Deus com fé e com murmuração. É incompatível. Paulo ensina assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, irmãos, escuta, eu não falei isso no outro ponto, dá para falar aqui. Tem muitas pessoas que pensam que preocupar é se importar, e isso não é verdade. Você não está preocupado com isso? Não, peraí. A minha preocupação não significa, o fato de eu não estar preocupado, não significa que eu não estou importando. Entende? Eu posso estar com problema com os meus filhos, eu posso estar orando por eles, mas eu não estou aqui me ocupando antecipadamente com os meus filhos, me descabelando, me desnorteando. Então, às vezes as pessoas pensam que para demonstrar que importa, tem que demonstrar preocupação. A Bíblia fala, no texto que eu pulei aqui de Provérbios, diz que o fruto da preocupação é só um. Sabe qual é? Ouviram aí? Falhou? Né? Então, o fruto da preocupação, de acordo com Provérbios, é só um: pesadelo. Então não tem frutos, preocupação não gera frutos. E aí Paulo então está dizendo assim: olha, quando vocês orarem, né, quando vocês estiverem preocupados, tire essa preocupação e ore com gratidão. Eu vou ser bem prático nisso daqui, olha, presta atenção. Você está orando pelo seu filho. Seu filho está muito custoso, né? Quem tem filhos custosos aí? Oh, aleluia. Escuta, cuidado para você não murmurar contra Deus pelo teu filho. Entende isso? Contra o teu emprego. Cuidado. Eu anotei uma historinha aqui tão simples, né? Aqui, ó. Vou falar sobre gratidão, né? Alguém orando diz assim: Senhor, obrigado pela minha esposa, por dizer que teremos cachorro quente no jantar, porque ela está em casa comigo e não com um outro, não sei onde. Obrigado pelo marido, Senhor, esparramado no sofá, igual um purê de batata. Isso aqui é uma piadinha, né? Porque ele está comigo e não está num boteco. Agradecendo a Deus por um adolescente, né, em casa. Senhor, obrigado. Não, peraí. Agradecimento do adolescente, me perdi aqui na historinha, porque é uma piadinha e eu estou tentando pular algumas coisas para não ficar muito feio aqui para mim, né, irmãos? Que está reclamando por ter que lavar a louça, porque isso significa, né? Obrigado por esse adolescente que está reclamando por ter que lavar a louça, porque isso significa que ela está comigo, que ela está em casa e não está nas ruas. Obrigado pela bronca dos chefes, porque pelo menos eu estou empregado, né? Obrigado pela bagunça que ficou depois da festa na minha casa, porque pelo menos eu estou rodeado de pessoas amigas que estão comigo. E aí vai. Obrigado, Senhor, pelas roupas que estão ficando apertadas. Meu Deus, isso lá em casa está virando uma crise, gente. Obrigado pelas roupas. Por quê? Porque isso significa que tenho mais comida que eu preciso. Tem muita comida para eu comer, né? Então, escuta, irmãos. Quando você for orar, a Bíblia fala para nós enchermos o nosso coração de gratidão. Entende isso? Senhor, muito obrigado pela minha esposa. Mas eu preciso que o Senhor ajude a tocar em algumas coisas no coração dela. Entende? Eu orei com gratidão. Senhor, obrigado, Deus, pela vida dela. Mas o Senhor,
ajude que ela fique um pouquinho mais calma. Essa oração eu não faço, mas eu sou aqui, estou só brincando. A minha esposa não, tranquilo. Entende isso? Mas ore com gratidão. Não ore como quem quer se ver livre daquela situação. Quem está compreendendo aí? Essa gratidão vai ajudar você nesse processo seu de crer, tá? E por último, irmãos, é aprender a receber. Então, diga comigo: pedir, crer e receber. Agora, tem muita gente que não sabe receber. A primeira pergunta que a gente deve fazer é assim: você vai continuar seguindo os princípios do Senhor depois de ter recebido? Mateus 20, versículo 34, diz assim: Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver e então seguiram Jesus. Na hora que eles receberam, eles seguiram. Aleluia! Mas tem muita gente, irmãos, que essa frase aí é a verdade. Para muitos, a necessidade é o único vínculo com a fidelidade. Muitos de nós vamos sempre ser mantidos em uma necessidade, porque Deus sabe que se não houver a necessidade, não vai ter fidelidade no nosso coração. Meu Deus, quantos querem ser livres disso aí? A gente tem que aprender a receber, não é? E aprender a receber é aprender a ficar fiel, a seguir, mesmo depois da provisão ter chegado. Então esses cegos foram curados, e a reação imediata deles foi: eu vou seguir quem me curou. Outro aspecto é aprender a ter gratidão, depois de receber, não apenas quando pedir. Eu termino com isso. E quando um deles, acompanha por favor a leitura, e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus, né? Então, poxa vida, 10 homens foram curados de lepra, irmãos. Só um voltou, só um reconheceu que precisava voltar para fazer louvores ao Senhor, né? Vamos ficar de pé para a gente orar sobre isso.